E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Como vocês estão? Estou aqui hoje para falar de algo que eu acredito que muita gente já escutou também falar, de estudo ativo e estudo passivo. Qual que é o melhor, como funciona, o que significa. Então, com essas dicas, com esse passo a passo, eu acredito que com tudo isso você vai entender um pouco como funciona e qual é o melhor método de estudo para você aplicar durante o seu processo de preparação, se está estudando para alguma prova, para algum vestibular, enfim. Mas antes de começar o vídeo, como eu sempre digo, não deixe de se inscrever no canal, curte, comenta, compartilhe o vídeo com os amigos, porque isso me ajuda bastante. E tá saindo vídeo novo todo dia aqui no canal, às 12 e às 19 horas. Então se inscreve, curte, compartilhe o vídeo. Let's bora! Bom, meu povo, então vamos lá. Eu separei aqui, eu coloquei alguns tópicos de estudo ativo e de estudo passivo para falar com vocês. E é algo que eu queria muito ter aprendido, principalmente no tempo de escola, porque se eu soubesse disso, eu teria tido bons resultados, digamos assim, em algumas áreas, principalmente que eu tinha mais dificuldade, né? E eu vejo que antes eu tinha muito essa ideia de estudo passivo. Já vou falando logo que estudo passivo não é tão bom quanto estudo ativo, mas claro também que o estudo passivo tem suas qualidades, né? Tem suas características que também são importantes, e eu vejo que por mais que o estudo ativo seja muito mais eficiente, muito mais inteligente, né, de se ter como método de estudo, eu vejo que é um equilíbrio também. Você também tem que saber dosar e tem que aplicar os dois na prática, mas foque mais um pouco no estudo ativo, porque é mais importante. Mas vamos lá, vou falar de cada um em específico. Estudo passivo. O estudo passivo é aquele estudo que a gente absorve mais informação, né? A gente está recebendo a informação, a gente está internalizando essa informação, aquele determinado assunto. E por que eu digo que isso não é tão bom quanto o estudo ativo? Porque, em contradição, né, de modo contrário, o estudo ativo, você estimula, você tira daqui de dentro a informação e treina seu cérebro para tentar tirar, entendeu? Para poder raciocinar com aquilo ali que você estudou. Mas para você fazer isso, você também tem que ter o estudo passivo. Então é por isso que eu disse que é um equilíbrio. Não adianta nada também. Para você entender ali o estudo ativo, você também tem que saber o assunto. E o estudo passivo está nisso, está nessa ideia da teoria. Primeiro você fica ali no estudo passivo, absorve a informação, mas não se prende a ela. Vai para o estudo ativo depois, porque é só no estudo ativo que você vai estimular a sua memória, o que você estudou, para entender o assunto de fato. Porque quando você está ali só absorvendo o assunto, você acha que você entendeu, mas depois de 2, 3 dias, você esquece aquilo, porque é muita informação. Seu cérebro não está acostumado. Então eu acho que se você estimula isso por meio do estudo ativo, fica muito melhor de você entender o assunto e de você colocar em prática mesmo o que você estudou, e de depois, daqui a 1 mês, 2 meses, você ainda lembrar do que você estudou. Isso é muito bom, por sinal, também para ajudar em inglês, né? Se está querendo estudar uma outra língua, por exemplo. Eu faço mesmo isso com alguns métodos de estudo, um deles, flashcards, que me ajuda bastante. Mas é isso, vamos lá, vamos por parte para vocês também não ficarem perdidos aqui no vídeo, né? Bom, falando de estudo passivo, eu vejo que de estudo passivo, né, como vocês já entenderam, de você absorver o assunto, de você entender aquilo ali, está muito mais na parte de livro, de leitura, de videoaula, por exemplo, né, de apostila, quando você está ali lendo, né, quando você está absorvendo aquela informação. Isso é importante? Porque é a teoria. Então, por exemplo, matemática, né, humanas, história geral, história do Brasil. Tem coisas que você tem que entender primeiro a teoria, você tem que ver a base, você tem que estudar o assunto, a história, né? Tem que saber o motivo daquilo, porquê daquilo, como se originou, né? Como se deu, porque só assim você consegue colocar em prática. Então, estuda primeiro a teoria, o estudo passivo está nesse sentido, e aí depois você vai para a parte prática. E como é essa parte prática? Primeiro, flashcards. Flashcards é uma ótima forma, e por exemplo, eu estudo isso, né, em inglês mesmo, para tipo assim, para estimular, para tentar lembrar, né, de traduzir, digamos assim, palavras que eu esqueci quando eu estava estudando. Isso é uma ótima forma, porque, por exemplo, eu anoto no papelzinho, né? Por exemplo, falando de inglês, né? Eu coloco em português e atrás eu coloco a resposta em inglês, né? Traduzindo. Então, assim, antes de dormir eu sempre reviso. Eu pego o papelzinho e vejo, bom, em português, aí eu tento lembrar, puxar aqui, né? Como é que é em inglês. Então, eu vou estimulando. Isso que é o estudo ativo. Eu tento tirar a informação, entende? Não é de fora para dentro, mas de dentro para fora. É nesse sentido. Então, flashcards ajuda muito para você relembrar, né? Para você fazer essas revisões curtas, rápidas, práticas e de uma forma inteligente. Porque não é tão, como posso dizer, não é tão sofrido, porque é um papelzinho pequeno, com informações pequenas, né? Com os assuntos que você estudou, e isso vai estimular bastante, né, a sua memória. Então, quando você estiver ali no estudo passivo, quando você estiver vendo uma videoaula, pegue um papelzinho e vai anotando, vai colocando ali, ó, o tópico mais importante do assunto X, né, biologia, ecologia. Aí você coloca ecologia. Aí você coloca a pergunta de ecologia que você quer, né, que você quer fazer.
e atrás você coloca a resposta. Aí você deixa aquele papel, depois de 3 dias você pega o papel e revisa. Depois de 6 dias, revisa. Depois de 1 semana, revisa. Depois de 2, revisa. 2 semanas, revisa. 3, revisa. Então é isso. Isso vai estimulando você a lembrar do assunto. E depois vai se tornar um hábito. Isso vai se tornar algo automático, digamos assim. Porque você já está tão acostumado, entendeu? Já, na semana você já está revisando, que isso vai ajudar bastante. Então flashcards é uma ótima forma, né? Um estudo ativo, que vai te ajudar mesmo a estimular e a lembrar do que você estudou. Mas sempre lembrando também que o estudo passivo é importante nesse sentido. Primeiro você tem que saber a teoria, porque também não adianta nada, né? Se você não sabe a teoria, como é que você vai estimular a relembrar do que você estudou, né? A lembrar do que você estudou. Então você precisa também do estudo passivo. E é por isso que eu digo que é um equilíbrio dos dois, né? Um outro modo também, né? Uma outra forma de estudo ativo é a resolução de questões, porque quando você tem, né, provas antigas, por exemplo, do Enem, e você resolve essas questões, fica muito mais claro de você entender como o assunto é cobrado na prática, né? Então isso ajuda muito. É um estudo ativo porque você está ali treinando, você está resolvendo as questões, você já está criando desenvolvendo, né, aquele raciocínio de resolver a questão, de encontrar a alternativa correta. Então tudo isso ajuda bastante, né? E é uma ótima forma de estudo, porque você está resolvendo aquelas questões entendendo como o assunto é cobrado na prática. Porque, por exemplo, humanas, né, história geral, história do Brasil, o assunto é enorme, tem muita coisa que aconteceu no mundo, mas aí quando você olha como a questão cobra, né, determinado assunto, por exemplo, era Vargas, você entende qual é o viés, qual é o foco, qual é o eixo temático que ele está cobrando daquele determinado assunto. Então isso é até bom mesmo para você ganhar mais confiança, mais experiência e acertar mais questões, né, consequentemente na prova. Então isso também é uma ótima dica e é uma ótima forma de estudo ativo. Uma outra forma também de estudo ativo que ajuda muito é mapa mental. Quando você faz esses mapas mentais, né, e você visualiza, por exemplo, no quadro ou no papel, sei lá, qualquer coisa. Quando você visualiza mesmo um mapa mental e quando você tem noção de determinado assunto. Então, por exemplo, flashcards são tópicos pequenos, palavras-chave, são pequenos detalhes, né? Mas aí quando a gente vai para o mapa mental não. Você coloca o tópico no meio, então, por exemplo, ecologia. E ao invés de você só colocar ali o tema, né, de fazer a pergunta e colocar a resposta atrás, como no flashcards, você vai fazer o quê? Você vai colocar, bom, ecologia. E aí você liga, né, você passa várias setinhas e você vai colocando as informações mais importantes de ecologia. Então isso é um mapa mental. Então quando você estiver estudando e cair uma questão de ecologia e você esqueceu do assunto, aí você pega aquele seu papel, aquele mapa mental que você fez do tema, e aí você relembra de uma forma ampla, né, genérica, geral ali, né, de todo o assunto. Isso é muito bom. Não são os pequenos detalhes que tem no flashcards, mas é uma ideia geral. Isso pode te guiar a resolver as questões, né? Então isso também é uma ótima forma de estudo ativo. E detalhe, não é para você fazer o mapa mental pegando a informação de fora. É para você tentar estimular mesmo ali, ó. Você mesmo coloca ecologia. Aí você vai passando as setas e você mesmo vai escrevendo o que você lembra do que você estudou. Isso é muito bom, porque além de você ter um material de apoio, ter uma forma de resumo ali depois, você também vai estar estimulando ali naquele momento que você está fazendo o mapa mental a lembrar do que você estudou, a colocar os pontos mais importantes daquele assunto. Então isso também é uma ótima forma de estudo. Uma outra forma de estudo também que ajuda muito é fazer fichamento. Então, por exemplo, o livro, né, ele está no estudo passivo, mas aí quando você faz fichamento, né, quando você tem aqueles fichamentos, são tópicos mais importantes, bem semelhantes com o mapa mental, mas aí você vai colocar um embaixo do outro. Então você pega o livro, você está lendo o livro, você já vai anotando, você já vai colocando ali, ó, os pontos mais importantes do livro, né? Então isso é um fichamento. E depois, quando você tiver quando você precisar revisar, né, você já vai ver ali os pontos chaves. Você anotou os pontos mais importantes do livro. Então você não precisa reler o livro de novo. Só olha o que você fez, o fichamento. Isso é muito bom. E claro, sempre revisando também, porque isso é muito importante. Precisa revisar para você lembrar do que você está ali estudando, né? E por fim, um outro método de estudo, um estudo ativo que também ajuda muito, é você explicar para você mesmo o assunto. Então você pode gravar um áudio para você, sei lá, criar um grupo de estudo só com você mesmo, ou então com amigos, né? E explicar o assunto, porque quando você fala, você escuta o que você está dizendo. Isso é muito bom também. Você estimula é como se você fosse o professor, digamos assim, e você está explicando o assunto. Então essa também é uma ótima forma, é um estudo ativo que te ajuda mesmo a estimular e a lembrar do que você estudou. Então, de modo geral é isso. Eu acho que deu para vocês entenderem um pouco também. O estudo passivo é muito importante também nesse sentido de você ganhar conhecimento, de você absorver conhecimento, né, entender a teoria de determinado assunto, mas não se prenda ao estudo passivo. Vá para o estudo ativo. Tenha flashcards, mapa mental, resolução de questões, explique para você mesmo, né, grave áudios, então faça fechamentos, porque só assim você vai conseguir absorver melhor o que você entendeu, né, fixar melhor o assunto, e só assim você vai ter bons resultados, porque eu acho que o estudo ativo é muito mais importante do que o estudo passivo, mas não é para você também deixar isso desequilibrado, né? Torne-se um equilíbrio, veja também o estudo passivo, mas não se prenda ao estudo passivo. Eu acho que é o que eu acredito e é como funciona para mim, e aí eu estou compartilhando aqui com vocês também nesse vídeo.
Mas caso vocês tenham ficado com alguma dúvida, se você concorda, se discorda, fala aqui nos comentários que eu estou respondendo vocês. E aproveita e deixa aqui nos comentários também alguma sugestão de vídeo que vocês querem ver aqui no canal nesse ano de 2023. Então esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. E mais uma vez, obrigado de verdade por estarem aqui comigo. Até o próximo vídeo.